Já deixa eu dar umas pesquisadas aqui na China e Taiwan. Porque qual que é o ponto? O pessoal está falando muito de. Tem duas falácias que tem na China, né? Uma é a questão do escudo de silício de Taiwan, que é mentira, isso não existe. Que a China não vai invadir a ilha porque ela tem uma dependência dos chips de Taiwan, mas isso Ah, é tá. No falso. caso, tu tá dizendo que tu não acredita que eles vão invadir a Taiwan por causa do, tipo, do Da escudo dependência. dos Não existe. microchips, né? Isso é falso, não existe isso. Isso aí é um boato que está surgindo na internet, mas é falso, cara. Não, Uhum. o, a questão de eles não invadir a ilha não é por uma razão de eles ter uma dependência econômica, é por eles não ter poder militar ainda para isso. A questão dos chips, ela vai sim causar um impacto na economia grande, Uhum. principalmente em montadoras e outros setores de eletrônicos, mas isso não quer dizer que caso Taiwan seja atacado e por alguma razão o comércio com esses chips ou microchips que são utilizados na indústria seja parado, que ele não possa ser reposto. Tanto que os Estados Unidos não só os Estados Unidos, a Europa está pensando também, e a China, ela já tem um plano para substituir a dependência de Taiwan. Uhum. Então, a ideia que o pessoal está tendo de que a China não vai invadir a ilha, porque o Taiwan tem um monopólio, de certa forma tem um monopólio desses microchips, é completamente falsa. Uhum. Isso não impede eles de invadir e caso eles decidam, o que eu tenho absoluta certeza que eles vão fazer, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, Uhum. que isso não que a porque o pessoal também está utilizando a ideia de que o fracasso da Rússia em invadir a Ucrânia vai desencorajar o Xi Jinping, o que eu duvido muito. Ele passou anos utilizando essa política de reunificar Taiwan à China, porque ele considera que Taiwan é território pertencente à China e não é negociável de alguma forma, não existe diálogo sobre isso. Sim. Eu não acredito que isso vai desencorajar ele, vai simplesmente, a hora que ele vê que ele tem meios para poder fazer isso, ele vai simplesmente invadir e deu. O ponto que eu faço é o seguinte, tu não acha também que o, os Estados Unidos, estando do lado de Taiwan, não intimidam um pouco a China? Intimida, mas eles já sabem que o confronto com os Estados Unidos cedo ou tarde vai ocorrer, porque eles têm planos de expansão, eles têm 2 planos de expansão. O Uhum. primeiro plano de expansão é para dominar todo o Mar do Sul da China, que eles alegam que é deles, e existem outros territórios também. Eu acho que nessa primeira fase da expansão eles vão querer tirar completamente a influência dos países da Austrália e do Japão. E o problema é que na segunda fase, a segunda fase da expansão, ela ocupa a expansão delas inclui Guam. E Guam é território americano, então cedo ou tarde eles vão acabar se confrontando. Mesmo que os Estados Unidos não decida atacar numa possível invasão de Taiwan, cedo ou tarde a China vai atacar Guam, cara, então não Uhum. tem outro escape. A não ser que eles decidam parar a expansão deles, mas se eles passaram as últimas 2 décadas planejando isso, por que que eles vão parar agora? Pois é. Mas, tipo, aqui tô mostrando só a porcentagem é, de, de microchips que Taiwan exporta. 65% do mercado global, então é muita coisa. É É muita coisa, bastante. sim, de fato, eles têm um monopólio, mas os Estados Unidos já não só os Estados Unidos, outros países já estão discutindo isso. A própria China, inclusive, ela tem tá nos planos delas até 2025 não ter mais dependência de microchip de Taiwan, Uhum. e os Estados Unidos também já considerou a possibilidade de não depender de Taiwan. Então, isso para mim, não sei, é uma falácia que está na internet, mas que não tem justificativa, não acredito que isso vai impedir eles. Aham. E, bom, é claro que se isso acontecer, caso a China ataque Taiwan, acho que quem mais vai sofrer vai ser o mercado global, né? A gente vê aí, por exemplo, 65% dos microchips são fabricados em Taiwan. Então, olha só o quanto vai afetar, né?
Isso sem dúvida, porque os Estados Unidos é a primeira economia do mundo, a China é a segunda, só que tem outros países envolvidos também, né? O Japão, por exemplo, é a terceira, né? Sim. E como o Japão ele está na área de influência da China, com certeza, caso os Estados Unidos entrem em guerra, eu não tenho a menor dúvida que eles vão entrar também. Então, ou seja, tu já tem as três maiores economias do mundo que estão em guerra, né? Isso com certeza vai afetar o planeta inteiro. Primeiro, porque a rota de navegação de um terço de tudo que tem no planeta passa pelo Mar do Sul da China e vai estar bloqueado por conta da guerra. É. Então, além do impacto causado por conta da questão do microchip, vai ter esse agravante também, né? E obviamente muito mais coisa, né? Uhum. Mas, pelo que a gente pode perceber, isso já está começando a acontecer uma divisão de dois blocos, né? A Sim, China sim. e a Rússia e países. É, no caso, o que a gente vê hoje é a China se aliando com a Rússia, né? Ou vice-versa. Não, isso já aconteceu. Sim, né? Isso aí eles já está claro para todo mundo que eles estão numa relação ali não só econômica, mas militar. E o resto É, do mundo até, também já até começou com tanto é que direção oposta. depois que a Rússia atacou a Ucrânia, os países eles colocaram medidas econômicas na Rússia, né? Sanções. E a Rússia tinha até cogitado com a China de criar um mercado paralelo, né? Ou seja, até tipo mercado de ações, mercado de câmbio, mercado de troca também, né? Até para meio que ter vamos dizer assim, é, meio que um mercado paralelo, né? Para eles terem um escape também, para não depender só do mercado americano, no caso. Só a China, a Europa e os Estados Unidos, eles já começaram, de certa forma, uma ruptura com a China, porque eles não veem mais a China como um aliado comercial e eles estão procurando outros países para iniciar o negócio, porque eles não consideram a China como um país confiável, Sim. o que para mim é meio óbvio, né? Ela não é confiável, né? A, sei, a ideia de que a China não vai atacar ou que não vai ter uma divisão maior do que a gente está tendo agora, para mim é ridícula. Tudo está apontando para o contrário, que essa divisão que está tendo entre o Ocidente e, de E o certa Oriente? forma, não só o Oriente, porque o Japão e a Austrália fazem parte do Oriente, mas eles estão conectados com Eu digo Oriente e Ocidente em termos de os países, ideologia, né? No caso. sim, sim, ideologia ocidental. Sim. Porque a gente tem a China, que é um país comunista, a Rússia que vive o que o pessoal chama de autocracia, mas não entendo muito bem por que que isso seria tão diferente assim do regime comunista, porque são 2 regimes autoritários, que o Estado controla e ele está começando a planificar a economia russa também, então não vejo tanta diferença assim. Contra o Ocidente, aí tu tem esses países perdidos, tipo o Brasil, que vai ficar em cima do muro ou vai ter que tomar uma posição cedo ou tarde, né. Sim. Que é o que a China está procurando no Eu acho que o mais vantajoso pro Brasil é não ter partido nenhum, né? No caso, tipo, não escolher um lado, porque o Brasil ele tem boas relações tanto com o Ocidente quanto o Oriente, né? Então, isso pra nós só afetaria nossa economia, eu acho. Até porque o Brasil ele faz negócio com o mundo em todo, certo? E hoje também ele faz parte do BRICS, ou seja, tipo, os maiores jogadores econômicos do mundo, um dos, né, que é a Rússia e China, eles fazem parte do BRICS também. Então, tipo, tu escolher um lado, de certa forma, tu meio que tá ferrado, acho, no meu entender, né? Mas isso vai depender dos Estados Unidos, né, se ele chegar para o Brasil e dizer que ele tem que escolher um lado, ele tem que escolher um Eu lado, né. sei, tipo, mas a gente não é obrigado a escolher um lado. A gente sempre teve uma boa diplomacia com todos os países, então a gente não é obrigado a escolher um lado. Eu não obviamente eu não acredito que o Brasil vai chegar
ter uma presença militar influente, caso de um conflito, por razões meio óbvias. Tá falando de superpotências que têm exércitos gigantescos, então eu não acredito que irão fazer grande exigência do Brasil, mas com certeza vai ter uma mão pesada aí dos Estados Unidos para o país não totalmente tomar um lado, mas pelo menos ter preferências, né, isso eu acredito que vai ter. É, essa primeira parte, né, digamos assim, que é uma dos pontos falsos. O segundo ponto que está tendo é a questão da nova ordem mundial, né, que o pessoal está falando que a China vai assumir, mas eu discordo completamente disso. Pois é, isso eu me lembro muito tempo atrás. Isso era a teoria da conspiração, né? Não sei se tu já ouviu falar. Tipo, lá atrás, assim, eles falavam sobre a nova ordem mundial. Hoje em dia é uma realidade, né, cara? Tipo, É, se mas bem. a no Não, a no não, eu sei que não é igual o que o pessoal fala, né? Tipo, só um grupo ali que comanda que quer a nova ordem mundial. Eu sei que não é assim. Na verdade, hoje em dia, a nova ordem mundial que eles falam é uma nova hegemonia, né? Um novo país que esteja à frente da economia mundial, como é os Estados Unidos hoje, né? novo país não, é a China. Não, sim, não. Então, é a China. No caso, o novo O país seria a China. o que o pessoal fala é que a China vai superar a economia, americana e também vai superar ele do ponto de vista militar, então a gente vai ter uma nova superpotência e daqui para frente as ideologias que a gente tem, que seriam as ideologias ocidentais, que seriam as democracias de livre mercado, de capitalismo de livre mercado, seriam substituídas por essas ditaduras comunistas que têm uma economia planificada, mas eu para mim isso não vai acontecer de jeito nenhum. Uma, porque primeiro, a economia chinesa está indo muito mal, e daqui para frente as expectativas é que ela vai piorar, porque a China tem um monte de problema. E eu não acredito que a economia chinesa vai superar a economia americana. Tudo está apontando que não, porque eles estão tendo problemas econômicos, eles têm o Partido Comunista, ele é um partido extremamente corrupto, isso é E uma coisa que as custoso pessoas também, né? extremamente custoso, extremamente ineficiente, porque ele faz investimentos pesados de infraestrutura que não dão retorno financeiro, simplesmente para aumentar o PIB do país, então eles trabalham com essa questão da economia planificada, eles têm um plano que todo o país é obrigado a seguir, e que obviamente isso já falhou no passado, na antiga União Soviética, que era a economia comunista daquela época, que eles planejavam como tudo aquilo que deveria ser produzido e questão de preço, e eles têm esse problema na China, mas um dos principais problemas deles é que, primeiro, eles têm uma economia que é baseada só em mão de obra barata, que, ou seja, é questão de ter muita gente na China que trabalha por migalhas, só que essa realidade ela está começando a mudar por 2 fatores. Primeiro, o principal fator é que a população chinesa está começando a ficar velha, então eles não estão tendo mão de obra o suficiente. E o segundo fator são avanços na área da robótica, né, porque hoje, por mais que um chinês seja barato, você tem estratégias que tu consegue, através de investimentos na área da automação e da robótica, conseguir, superar a produção chinesa utilizando robôs, né. Então eles estão com um problema bem grave na mão, que eu Uhum. duvido que eles vão resolver. Então essa ideia que a China vai ser a próxima superpotência, eu duvido muito. A questão agora que a gente vai ver é como é que o mundo vai seguir daqui para frente, né, porque a gente vive num mundo hoje que é globalizado, os países eles fazem troca comercial praticamente com todos os outros países, só que daqui para frente eu não acredito que vai ser mais assim, né, porque a Rússia está fora do mercado, ela é o país mais sancionado do mundo, ela é mais sancionada do que a Coreia do Norte, só que a China está caminhando para a mesma direção, né, porque claramente está começando já a ter animosidade, desconfiança entre a Estados Unidos e Europa e a China, e a questão é como é que isso vai dividir o mundo daqui para frente, né. Será que Uhum. os países emergentes vão tomar um lado, vão ficar neutros? Será que o Brasil vai simplesmente ficar neutro e conseguir, de alguma forma, manter laços econômicos
com ambos ou vai ter que escolher um lado? Sim, E isso tudo a gente vai ter que esperar pra ver, na verdade. Então tá. Então aqui quem falou foi o Lucas e o Marlon, né? A gente não é nenhum especialista, mas a gente é estudioso no assunto. A gente gosta muito de geopolítica e a gente tá aqui trazendo um assunto novo pra vocês, né? O assunto da atualidade, que é China, Taiwan. E tudo tá meio que entrelaçado nesses dois países hoje, tá? Quer falar alguma coisa, Lucas? Pode ficar à vontade, hein? a questão de especialista, 99% das pessoas que falam no YouTube não são especialistas, então Então a gente a tá gente não precisa ser, nessa estatística. a gente é só mais um. E então, né? Então tá, beleza, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, se inscrevam aí no canal, né? Deixe seu like aí e comentem aí, né? Os próximos assuntos aí que vocês gostem, que a gente vai estar trazendo aqui pra vocês. Beleza? Quem falou aqui foi o Lucas e o Marlon. Até o próximo vídeo.